eu sou a Amanda, eu sou estudante de História do quarto período da Unicamp e hoje falaremos um pouco sobre Walter Benjamin, ou melhor, sobre algumas das recepções dos escritos do autor do ponto de vista de uma estudante pandêmica. Primeiro é necessário conhecer um pouco mais sobre o homem de quem falaremos. Walter Benjamin nasceu em 1892 em Berlim, na Alemanha. Desde jovem, ele investiu em seus estudos na filosofia e se filiou ao Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Na década de 1920, o autor se aprofundou na teoria marxista e fundiu a ela algumas de suas raízes e seus interesses, como por exemplo a filosofia, o romantismo alemão e principalmente o judaísmo. Com efeito, o autor não foi o único a mesclar a sua religião judaica com essa teoria, mas os pontos de ênfase que ele escolhe e seus desenvolvimentos sobre a justaposição entre a teologia e o materialismo histórico nos dão a segurança de dizer que Benjamin realmente desenvolveu algo único. Em 1933, devido à perseguição nazista, o autor fugiu para a França e em 1940 ele foi preso na fronteira com a Espanha, onde cometeu suicídio. Suas ideias não foram muito bem aceitas e recepcionadas na época em que as publicou, mas hoje já se tornaram clássicos, principalmente no âmbito da teoria da história, que é o ângulo pelo qual vamos efetuar a análise de hoje. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre as ideias de Walter Benjamin? Um dos principais tópicos de discussão sobre os teóricos da recepção de Benjamin é como classificá-lo. Será que é possível fazê-lo? Seria o autor moderno? Seria ele pós-moderno? E as chamadas duas fases, a fase romântica e a fase materialista histórica, elas são realmente tão separadas? Quais são seus pontos de intersecção? Seriam elas apenas duas facetas de um mesmo autor que receberam ênfases e pesos diferentes em momentos diferentes? Algumas das principais hipóteses sobre isso vão ser expostas agora. Primeiro, falemos sobre a chamada fase romântica do autor. O romantismo era uma expressão cultural que ultrapassava a esfera do estritamente literário dominante na Alemanha no fim do século XIX e começo do século XX, momentos em que o autor estava se formando, e estava ligado à ideia de tentativas de reencantamento do mundo, sendo uma das principais formas para isso a religiosidade. Pode-se dizer que as esferas pelas quais o romantismo interessa a Benjamin são a esfera estética, a teológica e a historiográfica, de modo intimamente conectados, tanto que é quase impossível dissociá-las na obra do autor. Benjamin é partidário das ideologias românticas, principalmente sob o ponto de vista da crítica da ideologia do progresso. Qual seria a visão romântica sobre isso, então? Segundo Mikhail Louis, poderíamos definir a Weltanschauung, visão de mundo romântica, como uma crítica cultural à civilização moderna, capitalista, em nome de valores pré-modernos, pré-capitalistas, uma crítica ou um protesto relativos aos aspectos sentidos como insuportáveis e degradantes, a quantificação e a mecanização da vida, a reificação das relações sociais, a dissolução da comunidade e o desencantamento do mundo. Ou seja, Benjamin, como partidário do romantismo, não está para um conservadorismo ou uma nostalgia passadista doentia e reacionária, mas sim como uma crítica ao capitalismo e uma ideia de volta aos valores que o antecederam como meio para a revolução. A ideia de retorno aqui é um pré-capitalismo e uma antecedência às suas instituições que desgastam, desumanizam e automatizam o mundo, o que está ligado inerentemente à concepção de reencantamento do mundo proposta pelo romantismo alemão. E para o autor, o que deve estar no cerne da concepção de tempo que orientará esta visão é o chamado tempo messiânico. A maneira de sumarizar esse tempo messiânico proposto pelo autor é uma citação que ele próprio faz de Friedrich Schlegel. O desejo revolucionário de realizar o reino de Deus é o começo da história moderna. Ou seja, para Benjamin é necessária uma concepção romântica do tempo que está orientada por esse ideário de messianismo. Ela se opõe fortemente à ideia progressista e da concepção capitalista de tempo, o tempo como um vazio infinito, o tempo como um devir eterno, o tempo como uma orientação e uma marcha contínua e imparável em direção ao progresso. O tempo messiânico, por outro lado, é o tempo que tem oportunidades a cada segundo. É o tempo em que cada momento é uma oportunidade para a chegada do Messias e para isso propõe e chama a ação. O messianismo, enquanto caminho para a revolução, pode parecer utópico, não é mesmo? Mas sobre isso, como coloca Maria João Cantinho,
A utopia aparece aqui no seu duplo modelo. Se por um lado ela reveste um caráter teológico, reveste-se também de um caráter político no quadro da justiça. Nunca será desajustado justapor messianismo e revolução no pensamento benjaminiano, pois o modo como a utopia surge no coração do presente é sempre sob a forma de imagem dialética que estabelece a fissura e o corte no tecido homogêneo da história, instalando radicalmente o instante messiânico, resgatando a luz do presente e passado e configurando-o numa outra ordem histórica, a da constelação de imagens. E a chamada fase marxista do autor? Bom, pode-se dizer que o ponto de maior interesse de Benjamin no marxismo é a luta de classes, lentes sobre as quais o autor interpreta a história. No entanto, ele não enxerga a revolução como final único em si mesmo de uma caminhada imparável da história, ao contrário do que se pode dizer no chamado marxismo vulgar, que ele critica. E isso está justamente de acordo com a sua visão crítica do progresso. A história não marcha para lugar nenhum, a história não progride para lugar nenhum. A revolução é, pelo contrário, uma interrupção num tempo e numa marcha que só podem levar à catástrofe. E é aí que entra o principal ponto de intersecção entre as duas fases do autor, a chamada fase romântica e a chamada fase marxista, o pessimismo revolucionário. É difícil falar em duas fases separadas do autor e, segundo Michael Levy, isso é um erro fatal, porque ambas estão tão intrinsecamente ligadas que todos os conceitos que se originam de uma também podem ser explorados pela outra e vice-versa. E agora vamos discutir um dos principais, o pessimismo revolucionário. O pessimismo aqui, longe de ser uma resignação odiosa e conformista, pelo contrário serve como motor para a revolução. Por quê? Para Benjamin, o pessimismo serve como ferramenta de emancipação para as classes oprimidas. Para esse autor não há nada mais odioso do que o otimismo cego da burguesia social-democrata, que enxerga no progresso técnico-científico a livração de todos os males e o fim de todos os problemas sociais e políticos. O pessimismo de Benjamin é algo ativo, organizado e voltado para a ação e a praxis. É a força de contrariar esse ideário otimista ao extremo, apoiado firmemente na ideia do progresso linear como a expurgação de todos os males de todas as classes, que o pessimismo entra como arma-chave. Uma elaboração desse pessimismo revolucionário que junta as chamadas duas fases do autor seria a ideia de alguns dos chamados por Benjamin marxistas vulgares de que caminha-se linear e progressivamente em direção ao fim da história, em direção à queda do capitalismo e ascensão do comunismo, o que para o autor seria uma interpretação muito rasa de Marx. Essa ideia é extremamente otimista de que não importa o que aconteça pelo caminho, e independentemente de tudo, se chegará a este fim último, para o autor abre espaço para um postergamento da revolução que deve acontecer no presente. E o que enfrentaria essa paralisação e essa morosidade seria o pessimismo, de entender que se não se fizer pelo agora, não se chegará a esse fim último. Isso também está ligado ao seu tempo messiânico, no qual não se caminha linearmente para nada. Não existe linearidade. Todo instante é um instante no qual o Messias pode chegar. Por isso, para trazer o seu reino até nós, é necessário que façamos a revolução agora. E sobre a pós-modernidade ou não do autor? Bom, resumindo tudo que discutimos até agora, os deixo com uma citação de Michael Levy. A concepção da história de Benjamin não é pós-moderna, antes de tudo porque, longe de estar muito além de todos os relatos, supondo-se que isso seja possível, ela constitui uma forma heterodoxa do relato da emancipação. Inspirando-se em fontes messiânicas e marxistas, ela utiliza a nostalgia do passado como um método revolucionário de crítica do presente. Seu pensamento não é então nem moderno no sentido habermasiano, nem pós-moderno no sentido de Lyotard, mas consiste sobretudo em uma crítica moderna à modernidade capitalista industrial, inspirada em referências culturais e históricas pré-capitalistas. Ainda, segundo Cantinho, podemos falar em Benjamin de um pensamento solitário e irredutível a qualquer corrente. Podemos falar de um pensamento puro e radical, ético e fiel apenas a si próprio. Neste sentido, também, podemos falar de um pensamento único, verdadeiramente revolucionário e animado pela chama da utopia messiânica. Também ligadas a isso estão as reflexões do autor sobre o longe da história, cujas asas estão abertas pela tempestade cruel do progresso, o olhar afoito está fixado no passado, em uma única grande catástrofe, e a história se deposita a seus pés em milhões de ruínas e pedaços de escombros. A interpretação do autor é crítica de todo o justificacionismo histórico, que enxerga as guerras, a tempestade, a turbulência, a violência e todos os escombros depositados ao redor do anjo
como algo necessário para a grande progressão, o grande contínuo dessa história que caminha em direção a esse fim último e a esse progresso. O que Benjamin faz é uma inversão direta desses conceitos. O anjo não é um mensageiro do passado que vem empurrado para frente pela inegável força do progresso. O anjo é a mensagem em si e cabe ao historiador interpretá-la. E sobre esse respeito, assim como coloca Spiga, ele é a alegoria da história, que vê no progresso da humanidade um contínuo reificado que se tornou fetiche. Naquela história que se despedaçou, naquelas ruínas, ele aponta, no entanto, uma chance redentora. Muito conhecidas também são as elaborações do autor sobre a narração, e trataremos aqui especificamente sobre o que ele chama de o fim da narrativa tradicional. Nesse conceito, advento que Benjamin convencionou chamar de declínio da experiência. Para ele, a experiência vem de uma tradição compartilhada entre uma comunidade humana. Tradição essa que é transmitida por meio da palavra, de geração em geração, e é reelaborada, retomada e reformulada a cada vez que passa adiante. Mas, como o próprio autor coloca, esse evento entrou em declínio, por duas razões que estão intimamente ligadas para ele: o capitalismo e os eventos traumáticos. Sobre o capitalismo como elemento interruptor da transmissão da tradição narrativa entre as gerações, é possível colocar que o próprio modo de produção e modo de vida capitalistas impossibilitam os ambientes de conversa e diálogo que anteriormente proporcionavam às gerações o tipo de conversa necessário para passar essa memória adiante e para manter a experiência viva. Um exemplo simples, mas efetivo disso é o fato de que, devido ao modo de vida e de produção capitalista, muitas famílias não têm mais a oportunidade ou o costume de terem refeições juntas. Isso acaba extirpando um momento privilegiado para a transmissão de tradições comunitárias, como, por exemplo, um momento no qual todos podem falar sobre as suas experiências do dia, ou no qual os mais novos trazem experiências que já viveram pela primeira vez, mas sobre as quais os mais velhos formularam suas próprias impressões sobre há muito tempo atrás. O capitalismo, assim, acaba funcionando como um agente de dissolução da transmissão da memória e da tradição. Já o segundo aspecto, as experiências traumáticas, pode ser descrito da seguinte maneira: a linguagem cotidiana não dá conta de abarcar todas as representações ligadas ao sentimental e ao simbólico de alguém que viveu uma experiência que advém do choque, do trauma e do horror extremo. Isso impossibilita a transmissão dessas experiências, pois, segundo Freud, o trauma e o choque cortam o acesso do indivíduo ao simbólico, principalmente às palavras. Assim, nós temos uma quebra do elo de transmissão de experiências que ligaria uma geração à geração seguinte, e isso faz com que essas experiências declinem e se percam, assim como coloca Benjamin. É importante apontar que, como coloca Jean-Marie Cagnebi, a exigência da memória, que vários textos de Benjamin ressaltam com força, deve levar em conta as grandes dificuldades que pesam sobre a possibilidade da narração, sobre a possibilidade da experiência comum, enfim, sobre a possibilidade da transmissão e do lembrar. Em conclusão, é possível dizer que Benjamin é alguém que busca suas ideias e inspirações de lugares muito diferentes, mas que no fim todas elas se concatenam de maneira sólida e estão inerentemente ligadas entre si. Benjamin pode ser quase inclassificável, mas o que se pode dizer sobre ele é que todas as suas ideias e teorias, apesar de pensarem sobre a história, apesar de pensarem sobre o porvir e apesar de pensarem sobre os três tempos clássicos da historiografia, têm o olho, o foco e o coração no presente.